favor, o púlpito. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, no seu lugar. Amém. Curva sua cabeça, concentre seu coração agora em Jesus. Eu sei que não é uma noite comum, não é um dia comum. Nós estamos dando o primeiro dia de um jejum de 21 dias. Nós estamos orando de madrugada, nós estamos orando antes dos cultos. Nós fomos chamados por Deus para um nível mais profundo. Já tivemos experiências extraordinárias até aqui, mas nada se compara com aquilo que Deus vai fazer a partir daqui. Eu não sei você, mas eu vivo por fé, eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. Minha expectativa nunca esteve construída simplesmente na mão do homem ou nas estruturas que os homens podem construir, mas na potente mão do Senhor. Então nós vamos construir um ambiente de fé, porque a palavra que vai ser ministrada, você precisa acessar esse ambiente de fé. Porque você não pode sair daqui com essa fé mirrada, você não pode sair daqui do mesmo jeito, não pode sair daqui talvez com o mesmo sentimento que você entrou nesse lugar. E há um espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em nós e ele está nesse lugar. E esse espírito vai sacudir você essa noite de dentro para fora. As estruturas desse lugar, as estruturas do nosso ser serão sacudidas essa noite. Hoje é um ótimo dia para se estar vivo, porque é o dia que Deus escolheu para marcar a sua vida profundamente. E toda vez que Deus quer pegar o seu filho, Ele não pega pela mão, pega pelo coração. E eu quero dizer que Deus vai te pegar pelo seu coração essa noite, vai te colocar num lugar seguro, te fazer entender que Ele é teu rochedo, Ele é tua torre forte, Ele é tua esperança, Ele é o que te sustenta, Ele é o que te levantou, Ele é o que te escolheu, Ele é o que vai guardar a tua entrada, a tua saída. Ele é o Deus que derrama renovo, Ele é o Deus que tira da sepultura, Ele é o Deus que dá vista ao cego, Ele é o Deus que faz o coxo de nascença voltar a andar, Ele é o Deus que consegue andar sobre as águas, consegue abrir o mar vermelho, Ele é o Deus que a palavra diz que é o Deus do impossível. Então, talvez muitos dos seus recursos, ou todos os seus recursos tenham se esgotado até aqui. Talvez todos os seus recursos emocionais, seus recursos financeiros, eles se esgotaram até essa noite. Mas eu quero te dizer que hoje Deus fará milagres extraordinários em nosso meio. Deus fará milagres extraordinários. Há uma curva do futuro sendo balizada agora. Um lugar que Deus está nos tirando para um lugar que Ele quer que nós estejamos, para que Ele faça aquilo que Ele projetou antes da fundação do mundo. Então, não faça pouco caso da unção que está nesse lugar. Não fique indiferente com o que Deus já está falando desde a adoração. Então, eu preciso que você conecte teu coração para que Deus coloque a vida dele em você. Eu estava falando algo no culto que tivemos essa semana na Bamboa. Muitas pessoas são inexpressivas no culto. Muitas pessoas parecem que vieram para um teatro assistir um espetáculo, uma peça. Outros parecem que vieram porque não tinha nada para fazer e que a igreja é um pouco menos pior que o Fantástico. E entre as duas opções você escolheu estar aqui. Outros não têm expressão nenhuma quando há adoração. Outros não há palavra alguma na boca quando se está orando, quando se tem um momento de oração. Muitas pessoas já morreram há muito tempo na sua alma e no seu espírito e não sabem que estão mortas. Suas mãos estão pesadas, seus pés estão travados no mesmo lugar e não há mudança, não há avanço. Só que essa é uma noite que todo demônio, todo principado, toda potestade, qualquer força do inferno que esteja parando você, vai largar sua vida hoje no nome de Jesus. Eu não nasci para liderar covarde, eu não nasci para liderar fofoqueiro, eu não nasci para liderar gente mesquinha, medíocre. Deus me falou que levantaria pessoas improváveis, mas esses improváveis, Ele iria preparar para um futuro extraordinário. Então, no nome de Jesus, se conecta àquilo que Deus quer fazer, se alinha, abra teu coração. Talvez seu dia
não tenha sido um dia legal, talvez você tenha passado por algum problema, talvez você está triste. Não deixa nada bloquear aquilo que Deus quer falar com você essa noite. Não deixa nada. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, pela vida das minhas ovelhas. As ovelhas só me confiou. Na verdade, o Senhor é o bom pastor, porque foi o Senhor que deu a vida pelas ovelhas. Nós somos apenas administradores, Pai, daquilo que o Senhor nos confia. Pai, existe um futuro para se conquistar, uma terra para se alcançar. E essa terra não é ocupada por covardes nem por medrosos. Essa terra não é ocupada por pessoas medíocres, Deus. E a mediocridade não é culpa da circunstância, é uma escolha pessoal. Pai, nós vamos romper com tudo aquilo que nos faz parar, tudo aquilo que bloqueia nossos avanços, Pai, tudo aquilo que limita nossas finanças, tudo aquilo que limita dos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração se concretizar, tudo que limita essa igreja de avançar, nesses 21 dias de jejum, vai cair por terra no nome de Jesus. Pai, há muitas madrugadas estamos orando, Pai, há muitos dias, Pai, estamos buscando, e nós sabemos, Pai, Deus, que algo novo, assim como foi cantado, o Senhor fará nesse lugar, em nome de Jesus. Nós te amamos, amamos a tua presença, nós amamos a sua casa, assim como o salmista Davi, eu me alegro quando eu sei que há culto, eu me alegro quando nós vamos à tua casa, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e esse privilégio, Pai, de cultuarmos no teu nome, em nome de Jesus. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 4. João, capítulo 5, a partir do versículo 4. Diz assim, achou? Amém? Glória a Deus. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Vou ler mais uma vez. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vai ser disparado aí no seu celular, talvez, ou depois do culto, o PDF dessa mensagem. Você que, chegou já aí? Você que não é da igreja e quiser essa mensagem, nós estamos trabalhando dessa forma agora. Todos os ministros dessa casa, eles fazem um esboço e você tem a oportunidade de ter acesso a isso para estudar na sua semana. Então, se você quiser, você vai procurar a Pâmela, cadê a Pâmela? Ou está ali atrás. E você vai pegar, passar seu telefone para ela e a gente envia para você. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar uma definição do que é fé. Fé é uma certeza indissolúvel, uma convicção inquebrável daquilo que não é como se já fosse, daquilo que não temos como se já tivéssemos. O escritor de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento para aqueles que esperam, é crer sem duvidar, é se lançar no que Deus está dizendo sem medo, é uma certeza no coração. A fé é um conjunto de crenças, é pensar a partir do que Deus pensa, é uma conexão com a nossa natureza celestial. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós seremos na nossa vida um reflexo da nossa fé, ou nós seremos um reflexo dos nossos medos. Repete comigo, ou eu vou ser um reflexo da minha fé, ou eu vou ser um reflexo dos meus medos. Exatamente onde você se encontra hoje, profissionalmente, ministerialmente, familiarmente, tudo isso foi sua fé que te trouxe até aqui. Ou a falta dela. Deixa eu falar uma coisa para você. O medo, ele é uma sepultura ministerial. E a dúvida é o coveiro. Você nunca vai fazer nada significativo para Deus, nunca. Eu vou falar mais uma vez, nunca você irá fazer alguma coisa significativa em nome de Deus se você andar com medo, se você andar com dúvida. Porque dúvida é você colocar em queixa aquilo que Deus disse a seu respeito. Toda vez que você está duvidando, você está dizendo que Deus é mentiroso.
Toda vez que você está duvidando, você está dizendo para Deus que Ele não é capaz de fazer o que Ele disse que iria fazer. Toda vez que você está duvidando, você está acreditando mais no que o diabo está dizendo do que o que Deus está dizendo a seu respeito. E a Bíblia fala em Tiago que o homem que duvida é como um homem de ânimo dobre, é como uma onda que é jogada para lá e para cá. As pessoas que escreveram seu nome na história, em nome de Deus, foram homens de fé. A Bíblia, Hebreus 11, tem uma galeria de heróis da fé. E a Bíblia fala que esses homens de fé não foram dignos de ser recebidos pelo mundo. Então a Bíblia está dizendo que homem de fé, mulher de fé, são pessoas que o mundo não é digno de receber. Sabe por quê? Homens de fé são homens celestiais. Homens de fé são homens que andam a partir de uma realidade, de um pensamento que quebra a lógica. Então nós seremos ou um reflexo da nossa fé, ou nós seremos um reflexo dos nossos medos. O homem caído tem a tendência natural de crer mais em tragédia do que em milagre. Vou falar de novo. O homem caído, o homem que ainda não nasceu de novo, o homem ainda que não se converteu, ele tem uma tendência natural de crer mais em tragédia do que em milagre. Eu não sei se você conhece alguém que ama fazer publicidade das suas misérias e dores. Eu não sei se você conhece alguém que consegue acreditar profundamente numa profecia de tragédia, mas não consegue abraçar uma profecia de milagre. Porque na mente dela, ela tem uma teologia fatalista, tudo está perdido, nada vai melhorar, até aqui está bom, mas nada do que isso vai acontecer. E isso é uma mentira. Nicodemos tenta entender uma realidade celestial a partir de uma perspectiva terrena. E ele quase surta. Jesus chega para Nicodemos e fala assim: é necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Aí o cara querendo bancar o bonitão, querendo bancar o sabichão, ele vira para Jesus e fala bem assim: como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Ou seja, ele estava respondendo uma pergunta espiritual com uma mente carnal. E o que Jesus estava dizendo é que ele precisava abraçar uma nova vida, que ele precisava nascer da água do Espírito, que ele precisava se arrepender, e a partir desse arrependimento, ele iria viver uma nova vida com Cristo. Só que homens carnais não entendem realidades espirituais. É por isso que é muito ruim você contar o sonho para alguém que é carnal. Sim ou não? É terrível você estar cheio de expectativa e contar alguma coisa para alguém, a pessoa, legal. Não, mas pode dar errado. Não sei se você já parou para pensar, mas tantas vezes coisas não aconteceram na nossa vida por contarmos antes do tempo. Alguém já viveu isso? Está todo empolgado, está tudo certo, 99,9% dá certo, você conta para alguém. Só que você contou para alguém que vai jogar água nos teus sonhos, ao invés de jogar combustível naquilo que Deus está te falando. E essas pessoas são tóxicas, são pessoas que não devem ouvir da sua boca o que Deus está dizendo. Nós precisamos aprender a guardar nosso coração, aprender a guardar os segredos de Deus. A Bíblia fala em Salmos que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus ama contar segredos para os seus filhos. E muitas vezes, quando começamos a falar demais, nós vivemos de menos. Quando muito se fala, pouco se vive. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fomos chamados a viver por fé e não por vista. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós iremos contar, para quem iremos contar aquilo que Deus está nos falando, nossos projetos, nossos sonhos. Amém? Então, dentro dessa mente carnal nasce o racionalismo. O que é o racionalismo? Eu só creio naquilo que minha mente pode explicar. Eu só creio na física, na matemática, só creio naquilo que tem uma razão, aquilo que tem uma lógica. Deixa eu te dar uma notícia. Deus não deve nada para a razão e para a lógica humana. Nada. Deus não deve nada. Porque a chamada de Deus para os seus filhos não é compreender tudo, mas confiar sempre.
Aí você fica o tempo todo querendo compreender. Quando eu compreender o chamado de Deus, eu vou me mover. Quando eu compreender o porquê que Ele quer que eu faça o que Ele está me pedindo, eu vou fazer. A vida vai passar, a vida é breve. Você vai viver de assistir os sonhos da vida dos outros acontecer. Aí você vai falar, nossa, que lindo que Deus está fazendo. Olha, que irmã legal, está indo para a Alemanha. Oh, que legal, essa pessoa que está pregando, olha como canta legal, olha como prega a palavra de Deus, e você vive de espectador daquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. É por isso que Instagram é uma porcaria. Por quê? Porque você posta só aquilo que você acha interessante, você vende uma imagem, sim ou não? Aí você olha a vida de alguém muito relevante em fotos e fala, nossa, como eu queria ter essa vida. Só que às vezes a grama do vizinho que você tanto cobiça, você chega perto, ela é sintética. Você fala, peraí, de longe parecia tão bom, quando cheguei perto, não é nada do que aparenta ser. O que Deus está falando com você essa noite? Acorda, a vida está passando. Acorda, o tempo existencial nessa carne, essa brevidade existencial está passando. E o que você está fazendo com sua vida? O que você está fazendo com sua vida? Há pessoas que a única coisa que vai ter na velhice é coleção de frustração. Vai chegar na velhice de 70 anos de idade, só vai ser dor, choro e pesar. Aí vai chegar o pior momento da vida de alguém. Eu quase fui um homem de Deus. Eu quase me lancei naquilo que Deus me disse. Eu quase fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse, mas eu não fiz. Sabe qual é a palavra para você, profética? Eu só lamento. Porque nunca foi falta de Deus avisar, porque Deus avisa o tempo todo. Aí você fica querendo fazer alguma coisa para Deus a partir da sua capacidade. Quão medíocre é esse pensamento? Eu não me sinto preparado para pregar, eu não me sinto preparado para evangelizar. Quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Tua ocupação é se encher dele, é Ele que vai te capacitar. Agora, fazer ministério na força do seu braço, você vai ficar sentado nesse banco aí o resto da sua vida. Da vida, você vai passar a vida toda esquentando o banco de igreja, achando que você é crente de verdade, porque tem uma programação semanal na igreja. E não é. Não é. Não é vida cristã. Não é o que Deus tem para nós. Nem de perto. Como que vamos cuspir na cruz de Cristo? Como que vamos fazer, dar uma resposta tão medíocre ao que Ele fez de melhor na cruz do Calvário? Você está me entendendo? A Bíblia, a vida cristã, ela só pode ser vivida pela fé, não tem como. A adoração é pela fé. Você sabia disso? Você está aqui, um bando de doido aqui, com o instrumento na mão, na última altura, de olho fechado, mas nós estamos crendo que, mesmo não vendo, estamos adorando um Deus vivo. Então é fé. Ler a palavra de Deus é fé, meu povo. Você vai ler aqui, peraí. A Virgem concebe do Espírito Santo. O mar se abre no meio. O machado flutua. Como que é isso? O coxo de nascença anda, o cego enxerga, o morto ressuscita. Se você ler a palavra de Deus pela lógica humana, você vai surtar, você vai desviar, você vai falar, eu não creio nisso. Só que o mesmo Deus que fez milagres no passado, é o mesmo Deus que faz milagres hoje. O mesmo Deus que era o Deus conhecido como Deus do impossível, é o mesmo Deus do impossível que está aqui agora. Então, o racionalismo quer explicar o que não é explicável para quem não suporta. A minha mente, a sua mente não suporta a plenitude da revelação de Deus. Não suporta. Não suporta. Se toda a revelação de Deus fosse colocada na nossa mente, nossa cabeça explodia. Não cabe, não dá, é impossível. Então, vai ter um ponto que eu vou saber, que eu vou ter um conhecimento, vai ter um ponto que eu não vou saber. O que eu vou fazer? Eu vou confiar. Amém? Evangelismo é fé.
você está na rua falando de Jesus para alguém invisível. Eu falo com alguém invisível. Aí você vai tentar explicar isso para alguém que é do mundo. Como que você prova isso? Talvez você não esteja vendo ele aqui agora, fisicamente, mas eu sou o corpo dele aqui na terra, e eu vou evidenciar as atitudes dele aqui e agora. E Jesus começa a ser entendido de uma maneira mais profunda pelas pessoas. A fé é também um reconhecimento da nossa pequenez. É uma exaltação daquele que nos criou. Quanto mais fé você tem, mais você vai ver o quanto pequeno nós somos, quão frágil nós somos, quão breve nós somos. Amém? Então a fé não é focar se você é grande ou pequeno, se você sabe ou não sabe. A fé é focar no que Deus é, no que Deus diz, no que Deus pode fazer e pronto. Amém? Então, eu só preciso crer que Deus é infinitamente maior do que minha compreensão. Muito maior do que minha compreensão possa alcançar. E isso me faz descansar na certeza de que mais do que entender, eu preciso confiar. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre fé. Nós vamos passear alguns textos da palavra. E eu quero ensinar para você algumas coisas que a Bíblia fala sobre a fé. Primeira coisa, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. De novo, a fé vem pelo ouvir, ouvir a... Abra sua Bíblia em Romanos. Até aqui você conseguiu entender, conseguiu compreender? Amém? Sim? Amém. Agora nós vamos entrar na palavra. Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe que existe uma diferença gritante entre ouvir e escutar. Quem sabia disso? Quem sabe que há uma diferença entre ouvir e escutar? Todos aqui estão me escutando, mas nem todos estão me ouvindo. Por quê? Ouvir é dar um foco especial, uma atenção especial para o que está se dizendo. Ouvir é uma absorção consciente. Você absorve. Você está ouvindo, peraí, isso faz sentido, isso é para mim. Você prende teu foco. Escutar não, você está aqui, está voando, conversando com alguém, olha o carro passando lá fora, você absorve 10% do que foi dito, porque você não emprestou o seu foco para aquilo que estava sendo falado. Dá para entender? Agora, escutar é isso, você pode escutar aqui a minha voz, pode escutar o teclado, o grito da criança lá atrás, você pode escutar o ruído da caixa e não dar atenção para nenhum deles. Qual é o grande problema? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nossa fé é mirrada, nossa fé é fraca, nossa fé é superficial, porque não há palavra de vida, palavra de Deus nas nossas vidas. Então, escuta isso, o que você ouve determina suas crenças. Repete comigo. Quer dizer, fala para o seu irmão aí, o que você ouve determina as suas crenças. O que você ouve com atenção vai influenciar você. Amém? Então vamos lá. Existem 4 vozes principais falando o tempo todo no mundo. A primeira voz que fala o tempo todo é a voz do eu. Repete comigo, a voz do eu. O que é a voz do eu? Aquela voz que sempre vai procurar conforto, sempre vai procurar fazer algo que nos agrade, sempre vai construir uma zona de conforto para o meu bem prazer. Então a voz do eu sempre vai puxar o benefício para si próprio. Amém? Então existe essa voz, a voz do eu. A segunda voz que existe ativa no mundo é a opinião dos outros.
Deixa eu falar uma coisa para você, se tem uma coisa que paralisa pessoas, é a opinião dos outros. Há pessoas que nunca mais levantaram de um banco de uma igreja para fazer alguma coisa por uma palavra que foi liberada sobre elas. A pessoa que falou errou, errou, mas ainda errou você por ouvir mais o que os outros estão dizendo e não o que Deus está falando. Dá para entender o quanto isso é profundo? Aí você vai para sempre culpar quem feriu você. Só que se a ferida que alguém te fez te parou, você é mais culpado que ela, porque você começou a dar mais foco e ouvido para quem está dizendo alguma coisa sobre você e não para aquilo que Deus está falando. Está me entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Pode ser tão besta o que eu vou falar, mas é tão verdade. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Só. Não muda nada. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé e não pela opinião dos outros. É bom ouvir conselhos? Sim. Todo o conselho de Deus para a sua vida está relacionado a alguma coisa que Deus já falou com você. Está me entendendo? Como eu estava falando, eu postei essa semana sobre amizade. A verdadeira amizade é aquela que vai confrontar você, é aquela que vai te puxar para perto de Deus. Uma verdadeira amizade, ela não vai aplaudir a sua pior versão. Quem faz isso é quem quer ver você caído e destruído. Agora, quando você tem um amigo de verdade, peraí, tá diferente, cara. Você orava antes e não está orando mais, você não falava essas besteiras, está falando besteira. O que é isso, rapaz? Se conserte. Essa não é a pessoa que Deus te projetou para você ser? Acorda para a vida. Aí você fala, caramba, essa pessoa me ama, porque essa pessoa fala a verdade. Amém? Então a fé vem pelo ouvir. Então muitas pessoas estão ouvindo o próprio eu, outros estão ouvindo a opinião dos outros. A pior das vozes, a voz do diabo. Deus estabelece um plano perfeito no jardim, coloca o homem cheio de delícias, cheio de coisas extraordinárias. Na viração do dia, Deus vinha, se relacionava com o homem, tudo perfeito, maravilhoso. Deus dá uma ordem clara, não coma daquela árvore, por favor, meu filho, não coma. Pode comer o que você quiser, faz o que você quiser aqui. Aí chega a serpente. E o diabo sempre vai falar alguma coisa que vai tirar você do seu propósito. E se você saiu do seu propósito, é porque você ouviu o diabo. Desculpa dizer isso para você, mas se você abandonou alguma coisa que fazia para Deus, é porque você passou a ouvir o que o diabo está dizendo. Olha para Adão e Eva, estão lá de boa na lagoa, o diabo lança uma mentira. O diabo mente, a Bíblia fala que o diabo é o pai ele mente desde os primórdios da existência. A questão não é o diabo mentir, é a essência dele mentir. O problema é você estar acreditando no que o diabo está falando. Amém? E a última voz, e a melhor voz de todas, é a voz de Deus. É aquela voz que às vezes vem como um furacão. Aquela voz que às vezes vem como uma brisa suave. É aquela voz que você está lendo a palavra e parece que o texto está saindo para fora. Você lê e vai te queimando, você está lendo um livro, alguma frase vai te queimando por dentro. E essa voz é a voz que nos leva a viver a plenitude de tudo que o céu tem para nós. Loren Cunningham, fundador da Jocum, assim que ele estabeleceu uma agência missionária, que é até hoje a maior agência do planeta, no curso chamado ETED, uma das coisas que ele estabeleceu foi, nos missionários que eram treinados por ele, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Pensa um cara que sentou com um grupo de jovens e falou assim, eu vou ensinar vocês como ouvir a voz de Deus, porque se você estiver ouvindo a voz de Deus, nunca mais você vai ser enganado pelo diabo, sabe por quê? Você vai aprender a reconhecer a voz do seu Pai. Amém? Então nós temos que calar a voz do nosso eu, nós temos que calar a voz da opinião dos outros, nós temos que calar as mentiras do diabo, e nós temos que ouvir só a voz de Deus. Abra sua Bíblia, Efésios 6,16.
A segunda coisa que a Bíblia fala sobre a fé é que a fé é um escudo. Repete comigo, a fé é um escudo. Agora fala com fé, vamos lá. A fé é um escudo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que isso está dizendo? Quanto mais eu creio, mais protegido eu estou. Eu vou falar para isso entrar no teu coração, repete comigo. Quanto mais eu creio, mais protegido eu estou. Porque a fé é um escudo. Então a Bíblia diz, não é homem algum, não é livro, não é comentário teológico, não, a Bíblia está dizendo que a fé é um escudo. Que a fé vai proteger você de o diabo acessar a sua mente, acessar no sentido de lançar dardos, que ele não pode ler sua mente, mas ele pode lançar dardos e fazer você pensar o que ele quer que você pense. Dá para entender? Então, quanto mais eu creio, menos influência do inferno tem sobre mim. É engraçado que, agora vai ficar tenso aqui agora, amém? Pode ser? Agora vai apertar. Hoje em dia as pessoas estão perdendo a fé por tão pouco. Eu vi uma pregação do Silas Malafaia, que aquilo me chamou a atenção lá no Descende, São Paulo, Morumbi. Ele virou e falou bem assim: o jovem muçulmano, ele entra na faculdade federal particular, nas melhores do mundo na Europa, melhores do mundo. Ele entra muçulmano e ele sai muçulmano. No Brasil, 3 meses, Karl Marxismo, Che Guevara é revolucionário, começa a surtar a cabeça, começa a se envolver com um bando de doido, começa a duvidar de Deus, quando vai ver, abandonou completamente a fé. Estou dizendo que faculdade é ruim? Jamais. Eu quero profetizar que vocês vão entrar nas melhores faculdades do Brasil, nas federais, mas para ser luz, e não para ser alguém que fica, é isso mesmo, é verdade. Sabe por quê? 80% dos cristãos, isso é uma pesquisa norte-americana, não sabem defender sua fé biblicamente. Se chega não vou falar o nome aqui, que talvez possa, sei lá, está gravando ali, depois vai me complicar, né? Mas não vou falar o nome de nenhuma seita não, nem seita evangélica. Então, muitas pessoas não sabem defender a fé biblicamente. Aí qualquer um que chega, se chega lá, gente, vontade de falar, aí se chega, né, não vou falar não, né, aqueles rapazes que andam de 2, bem arrumadinho na rua, não falo o nome não, né, que vem lá da Alemanha, não sei da onde, os caras tudo galegão, o cara meia hora, mano, com um jovem desse aqui, mano, na outra semana o jovem está todo, com licença senhor, agora eu sou mormon, por quê? É uma fé fraca. Meu amigão, eu fui treinado na escola do sofrimento, mano. Pensa um cabra que apanhou dessa vida, foi eu, mano. Eu estava contando meu testemunho pro Denilton, ele estava chocado. Ele, meu irmão, meu Deus do céu. Eu falei, te contei nem 10%, mano. Eu fui treinado na pancada. Sabe quando que essa igreja começou a crescer de uma maneira louca? Absurda. Foi quando a gente estava para inaugurar a igreja, bem aqui na 207. Todo empolgado. Faltava 2 semanas para inaugurar. Domingo de manhã nós nos reunimos. Uma unção poderosa caiu na igreja. Fala amém. Amém. Que lindo. Nós chapando. Isso aqui eu estou falando recente agora. Está lá todo mundo. Aí é meu momento de ir para o plantão com minha mãe no hospital, internada, que ela tinha tido um infarto. Aí minha mãe morre no meu plantão. 2 dias de inaugurar a igreja aqui. Chega o dia do velório, passei um monte de coisa bem complicada, quem já enterrou alguém muito próximo sabe o que eu estou dizendo. Chega no velório, alguém vira para mim e fala bem assim, pastor, deixa a gente fazer o culto fúnebre, pastor.
Pastor, você está muito debilitado, pastor. Pastor, o que você está sofrendo com sua família? Eu falei, está ficando doido? Se eu consigo pregar quando tudo está bem, eu vou pregar no pior dia da minha vida também. Mano, cheguei naquele velório, mano, mas eu preguei igual leão, mano. O caixão da minha mãe atrás de mim. E eu pregando igual leão. Quem tem mãe sabe a falta que mãe faz. Quem perdeu, piorou. Sabe o quanto isso é difícil? Sabe o quanto que isso dói? Aquilo roubou minha fé? Aquilo me fez desistir de inaugurar uma igreja eterna 2 semanas depois? Não. Pelo contrário. Aquele ato de fé fez com que chegássemos até aqui hoje. Você está aqui porque alguém não desistiu lá atrás. Essa igreja abençoa mais pessoas do que você imagina. No carnaval nós estávamos ministrando em quase 50 lugares. Sabe o que é? Ministro dessa casa está espalhado pelo Brasil inteiro. Eu passei em tantos lugares que eu vi tanto mover de Deus. Essa igreja é muito maior do que essas paredes pretas, meu amigo. Muito maior. O que Deus está gerando aqui é para uma nação inteira. Escuta o que eu estou falando, está sendo gravado. O que nós iremos viver aqui vai abençoar toda uma nação. As igrejas do Brasil vão olhar para Santa Maria e falar assim, lá em Santa Maria tem uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, de um povo que está vivendo algo único na terra. Por quê? Todo mundo tem motivo para desistir, mas só desiste quem não crê em Deus de verdade. Pronto, não tem outra. Eu nem tenho vocação para alisar você. Nem tenho vocação para mentir para você. Mas desistência nada mais é do que falar para Deus, eu não confio naquilo que você disse. Está de boa, eu vou viver minha vida, eu vou viver meu rolê, eu vou viver para mim. Problema seu. Viva para você, faça o que você quiser. Mas chegará um dia que Jesus virá sobre as nuvens, Ele vai buscar a igreja. E alguns vão dizer, Senhor, em teu nome eu dancei, Senhor, eu toquei teclado, Senhor, né? Que religioso é uma peste, né? O cara sabe fazer teatro, Senhor, tem nem chorando, Senhor, teu nome eu preguei, eu profetizei. Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais, eu não te conheço. É o pastor que está falando isso, meu povo? O pastor que não se cuide não, meu filho. Da mesma forma que você vai prestar conta para Deus, o bonitão aqui também vai prestar. E eu quero estar no time daqueles que vai falar, bem-vindo, benditos de meu Pai para a morada eterna. Sabe, eu passei esse tempo todo preparando um lugar. Olha as mansões celestiais, olha como é extraordinário. Aqui não tem choro, aqui não tem dor, aqui não tem morte, aqui não tem pecado, aqui não tem carência, aqui não tem sofrimento. E valeu a pena. Valeu a pena. Talvez se aqui você fosse contar a sua história, mano, todo mundo chorava aqui 3 dias e 3 noites. Talvez você foi tocado por alguém de uma maneira desgraçada. Talvez você foi ferido por seu pai, talvez você foi ferido pela vida, maltratado, abandonado, talvez foi traído, seja lá o que for. Que o Cordeiro receba a recompensa do meu sofrimento. Sabe por quê? Um homem de fé é indesistível. Homem de fé não para. Um homem de fé, meu amigo, homem de fé não se move pela expectativa dos outros. Homem de fé não se move, ninguém quer fazer, vai lá e faz. Ninguém quer ir, vai lá, sabe, dá um jeito e faz, acontece. Se não sabe, aprende. Homem de fé não para por causa de morte. Homem de fé não para porque não falou comigo na igreja, eu vou embora. Vai embora! Porque o reino de Deus é tomado à força. Isso é Bíblia, é palavra. Isso aqui não é um playground para mimar. Igreja nunca foi criada para perpetuar a imaturidade de ninguém. É evangelho. É Bíblia. Aí, pastor, que palavra dura. Nossa, como é duro. Duro é viver a vida que você vive. Ruim deve ser você, de verdade. Falando
está desistindo, mamãe, acabou. Nenhum DJ é tão dramático como você. Meu compromisso aqui como pastor é com a verdade. E a verdade, eu já fui espancado pela verdade. Eu prefiro ser espancado pela verdade, de verdade. Espancado, maltratado pela verdade, do que ter um mentiroso me bajulando. Tá certo mesmo, bonitinho. Continua pecando. Continua fazendo sexo fora do casamento, infeliz. Continua. Continua, vai. Tá certinho. Ouve o diabo, ouve o capeta, ouve o capiroto. Não! Hoje Deus vai sacudir você para a vida que Ele sonhou e projetou para você. Eu quero profetizar que desse lugar, dessa noite, vão sair pessoas que vão revolucionar o mundo. Pessoas que vão sair por aí, carregando a identidade de homem de fé. Homem de fé. Cara, eu só quero sacudir você com isso, você entender, peraí. Não é essa autocomiseração, não é isso tudo não, gente. Vocês estão no território, esse território que vocês estão aqui, foi o território que eu mais fui humilhado na minha história. Eu fui humilhado. Eu sei profundamente o que é a palavra humilhado na cidade chamada Santa Maria. De ter uma mãe louca que corria pelada pela rua, que tacava fogo na casa para querer matar os filhos, que fazia de tudo. E todo mundo olhava e falava assim, lá vai o filho da louca. Anos se passa, Deus cura minha mãe, e lá vai o filho do milagre. Meu amigo, eu corri aqui, atrás da minha mãe, tentando se matar, se jogando na frente de carro, deitando no asfalto, correndo aqui, o Taí sumiu, foi arrebatado já. Me conhece desde quando eu sou, né? O que eu sofri, o que eu passei. Meu amigo, me pergunta se quando eu firmei com Jesus, se alguma coisa me parava. Teve um dia, escuta isso, teve um dia que eu fazia parte de uma igreja muito longe daqui. Aí beleza, eu comecei a ministrar louvor, peguei o violão e eu era aquele músico que tocava toda terça, quinta, escola dominical, domingo à noite, consagração. Mano, eu era bicho de igreja. De verdade. E minha casa destruída. Tu sabe? Eu lembro de um dia que eu peguei um violão e comecei a adorar. Minha mãe entra na igreja. Ela levanta a roupa, a saia. E começa a dançar no meio da igreja. O que meus irmãos fizeram? Foi lá correr para tampar? Não, começaram a sorrir. Sorrir mesmo. Eu estava com a guitarra na mão, do jeito que eu estava eu fiquei. Peguei o violão e continuei adorando. Ela saiu depois e foi embora. Passou mais um pouco de tempo, Deus a cura completamente. Pensa, Senhor, ai meu Deus, que sofrimento. Eu não quem mandou largar a rede. E vou embora. Eu não quero mais saber disso, Senhor. Pastor, você está fazendo um pouco por causa da minha dor? Nem de perto. Mas eu também não vou idolatrar ela. Vou. Meu amigão, nesse corpo todo mundo vai sofrer, meu amigão. Dificuldade financeira. Eu tenho dois carros quebrados. Não adianta nada, né? Que legal, dois carros quebrados. Eu estava vindo, um deles entrou água, eu fui para uma missão, entrou água pelo escapamento, e molhando não sei o que lá, e eu estou andando ainda. Na hora que parar, eu vou entender que é para parar, né? Beleza. Sou bem de boa com o carro. E eu vindo para a igreja, pulando, eu até falei com a loja, eu falei, não, amor, vamos agradecer ao Senhor. Mesmo com o carro vindo, o Hot Wheels vindo ali, sabe, sacudindo, mano. Nós temos uma condução para ir para a igreja. Se não tiver, a gente pede Uber. Se não tiver Uber, nós vai de pé. Mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ah, não vou porque o ônibus não passa. Cara, é tanta coisa pequena. Gente, eu parei aqui no número 2. Deixa eu correr. Porque, né, foi mal, perdão, me empolguei. Você está me entendendo? Maior do que a dor que você carrega é o desejo de Deus de curá-la. Vou falar de novo. Maior do que a dor que você carrega é o desejo de Deus de curá-la.
E Deus pode curá-la hoje no nome de Jesus, amém? Estou acabando, vou correr agora. Então, não murmurar é um ato de fé. Repete comigo, não murmurar é um ato de fé. Você entende isso? Quem murmura não entende muito não. Mas você entende isso, quando está tudo dando errado, não vou murmurar. Por que você não está murmurando? Porque eu creio que Deus vai mudar a história da minha vida, da minha família. Amém? A fé, a Bíblia diz também que a fé é uma convicção. Vou correr para mim partir para o final. A fé é uma convicção. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abre aí, Hebreus 11:6, eu quero que você lê comigo. Hebreus 11:6, rapidinho, no aplicativo, na Bíblia, qualquer coisa aí. Eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui hoje, meu povo. Eu sinto coisas sendo mudadas no mundo espiritual, movimentações positivas do céu a nosso respeito. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia também diz que a fé é um estilo de vida, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Está em 2 Coríntios 2, 5, 7. Não, 2 Coríntios 5, 7. O apóstolo Paulo diz em Gálatas bem assim, fui crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hebreus diz, mas o justo viverá pela fé. Escuta isso. Esse versículo aqui é a chave da pregação para a gente terminar. Olha o que a Bíblia diz. Repete comigo, para você se ouvir. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vou ler de novo. Vou ler de novo isso aqui. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fala comigo, misericórdia. Isso é tão pesado, gente. Mas é tão pesado. Talvez você está olhando já o PDF para ver se está acabando, né? Por último, para terminar, a fé sem obras é morta. Você vai lá em casa isso aqui depois. Então, a verdadeira fé te coloca em movimento. E todos os nossos movimentos devem ser por fé. Conclusão. A fé não é para quem anda na carne. A fé só pode ser vivida no Espírito. A boa notícia é, fica de pé no seu lugar. Apaga a luz aí, por favor. Deixa eu chamar o louvor. Coloca a mão no seu coração, por favor. Bota a mão no seu coração. Jesus de Nazaré, aumenta a minha fé e toca em mim. Deus me deu essa música há uns 6 anos atrás, num momento muito difícil. E eu me encontrava como aquele homem que vira para Jesus e fala bem assim, me ajuda na minha incredulidade. E não é vergonha você virar para Jesus e falar, me ajuda na minha incredulidade.
E naquele dia eu só sabia cantar isso: Jesus de Nazaré, aumenta a minha fé e toca em mim como nunca tocou. Sabe qual é a boa notícia disso? A boa notícia disso é que Ele aumentou a minha fé e Ele tocou em mim naquela época como nunca havia tocado antes. Então nós vamos ceiar. E a ceia é o corpo vivo de Jesus. É o sangue de Jesus. A minha oração é que quando você participar do corpo, você participar do sangue, teu coração se encha de fé. Sabe por quê? A fé, ela sai baixinho. A fé sai da expectativa dos homens. Talvez o seu grande problema é esperar demais das pessoas e pouco de Deus. Quando nós esperamos muito dos outros, a palavra frustração, ela vai ser um estilo de vida. Você vai se frustrar sempre, sabe por quê? Ninguém vai viver por você. Se acostuma com isso. Agora, quando você se agarra com Deus, quando você se agarra com Jesus, quando você se agarra com teu Salvador, pode vir luta, pode vir dor, pode vir problema, nada vai roubar a sua fé. Enquanto você canta Jesus de Nazaré, eu quero profetizar que sua fé será incendiada essa noite. E esse lugar vai se transformar num ambiente de fé. E no ambiente de fé, milagres acontecem. Você pode cantar Jesus de Nazaré o mais forte que você puder. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você vai adorar, se você compreender isso, tua adoração muda para sempre. Você tem que imaginar Jesus na sua frente. Você tem que esquecer todo mundo e cantar pessoalmente. Então eu queria que você fizesse esse exercício. Você vai fechar os seus olhos. Pelos olhos da fé, você vai pedir diretamente para Jesus, para Ele aumentar a sua fé. Você consegue fazer isso? O Evangelho é o Evangelho de fé. Então cante para Jesus, peça para Jesus.